Boa noite, está começando agora o Jornal Elite do Rei. O tema do nosso jornal é a Nigéria. A Nigéria, um país africano que fica no Golfo da Guiné, tem muitos monumentos naturais e reservas de animais selvagens. A língua oficial da Nigéria é o inglês, mas o país possui, assim, enorme diversidade linguística, com mais de 500 línguas faladas além do inglês, que é o idioma oficial. A Nigéria fica no continente africano. É muitas vezes referida como o gigante da África, devido à sua grande população e economia, com cerca de 210 milhões de habitantes. É o país mais populoso do continente e o sétimo país mais populoso do mundo. O país tem sido identificado como uma potência regional no continente africano. Estima-se que a Nigéria irá se tornar uma das 20 maiores economias do mundo por volta de 2050. A economia do país está baseada na extração de petróleo. A Nigéria é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. A capital Abuja. Clima tropical, governo república presidencialista federal. Religiões: 49,3% cristianismo, 48,8% islamismo, 1,9% outras. O país é banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com Benin, Níger, Chad, Camarões e Guiné Equatorial. As Forças Armadas Nigerianas é a principal força de defesa da República da Nigéria. É dividida entre 3 ramos: Exército, Marinha e Aeronáutica. Contando com a força de 130 mil a 200 mil combatentes. Foi oficialmente criada após a independência do país em 1960 e desde então tem lutado em conflitos internos. Entre 1966 e 1999 se envolveu em pelo menos 10 golpes de Estado e disputas com outras nações, além de ajudar missões de estabilização da ONU. Mesmo o país tendo grande poder de fogo, em comparação ao Brasil, está muito longe de ser tão poderoso como veremos a seguir. Vamos saber um pouco sobre a culinária com o nosso repórter do campo, Jusicleide Ferreira.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Andressa. A culinária da Nigéria é conhecida como a mais apimentada do mundo. O prato típico da cozinha nigeriana é a sopa de pimenta, que é feita de um molho picante que pode ser feito com pescados ou carne de cabra. As bananas fritas também são muito populares na Nigéria. Na zona rural, também é possível encontrar muitas casas que fabricam o seu próprio iogurte, como são geralmente deliciosos. E vale destacar também os deliciosos pastéis de peixes, símbolos de culinárias local. Tudo mais apimentado e saboroso. Com as cozinhas da África Ocidental, ele usa especiarias e ervas como óleo de palma ou amêndoa para criar molhos de sopas de sabor profundo. O arroz frito nigeriano é o melhor alimento para aniversários, casamentos, festas de ruas, piqueniques e eventos especiais. O arroz com frango é uma refeição mais populosa na Nigéria. Melão com carne, sopas de nigerianas com massas de fubá, mandioca, inhame e sopa de pimentão. É com vocês aí. Obrigado, Mr. Cleide, pelas informações. A cultura da Nigéria é formada por vários grupos étnicos. O país tem mais de 521 línguas e culturas diferentes. Os 4 maiores são os Hausas, Fulas, que são predominantes no norte do país, os Ibos, que são predominantes no sudeste, os Iorubás, que são predominantes no sudoeste do Benin, e tribos que são predominantes no oeste. 80% dos beninenses tendem a ser cristãos, enquanto os restantes 20% adoram divindades, chamadas de orixás. Estes são seguidos pelos Éfiques, Ibíbios e Anambos, do litoral sudeste da Nigéria, e pelos Ijós, do delta do rio Níger. Vamos saber um pouco mais sobre religiões na Nigéria com nossa repórter Júlia Borges. Boa noite, Andresa. Boa noite, Vitória. As mulheres e as crianças ficaram muito vulneráveis e são testemunhas vivas da ação dos agressores. Os agentes dos ataques raramente são levados à justiça. As cristãs são frequentemente raptadas e agredidas sexualmente pelo grupo extremista, às vezes forçadas a se casar com muçulmano. É com você aí nos estúdios. Obrigada, Júlia Borges, pelas informações. Vamos ouvir agora o nosso repórter de campo, Rivaldo Ribeiro. Boa noite, Vitória. Boa noite, Andresa. Os cristãos são assassinados por causa na fé na Nigéria mais do que em qualquer outro país do mundo. Ataques violentos do Boko Haram, pastores de cabras Fulani, Estado Islâmico da África Ocidental, ISWAP, da sigla do inglês, Grupo Afiliado ao Estado Islâmico e outros, são comuns no norte e cinturão médio do país e estão se tornando mais presentes no sul. Nesses ataques, os cristãos são assassinados ou têm as propriedades e meio de subsistências destruídos. Homens e meninos têm a probabilidade de serem mortos. Cristãos ex-muçulmanos enfrentam rejeição e pressão da família. A presidência de Mohamed Buhari, desde 2015, viu um aumento acentuado nas tentativas de forçar a islamização do país, inclusive com a nomeação de muçulmanos para cargos governamentais importantes. Muitos cristãos que são expulsos das aldeias e têm as fontes de sustentos negadas são forçados a se tornarem deslocados internos, geralmente vivendo em acampamentos informais. Dada a ocupação contínua das aldeias por pastores de cabras fulanis, a falta de apoio do governo, de educação adequada para os filhos e a alta vulnerabilidade dos deslocados, os cristãos continuam enfrentando perseguições, mesmo após a brutalidade dos ataques iniciais. Tinha muita coisa passando pela minha cabeça. Como será que vai ser? A dor, sabe? Será que vão atirar em mim? Será que vão me fuzilar? Nós só ouvimos as histórias. E aí chegou a hora que a faca estava perto do meu pescoço. Então eu percebi que agora era real. Eu comecei a orar no meu coração. Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz.
Essa é a história de uma família cristã nigeriana. Amina e os filhos estão vivos, e isso nada mais é que um milagre. Dia 2 de outubro de 2012. Nesse dia, estava em casa junto com meus filhos, por volta das 7 horas da noite. Eu abri a janela e vi algumas pessoas chegando, pulando as cercas, armadas. Eu corri até meu pai e disse: "Estão invadindo a casa." A família de Amina já sobreviveu a 2 ataques de extremistas islâmicos. No primeiro ataque, o marido dela foi assassinado por radicais do grupo Boko Haram. Eles mandaram meus filhos se deitarem no chão. Depois eu os vi trazerem meu marido para dentro de casa. Eles o amarraram assim nas costas. Todos eles estavam armados, tinham facões, gritavam e batiam nas portas. Então um medo terrível cobriu a gente, especialmente eu. Depois de um tempo que eu entendi o que eles disseram. Eles perguntavam se tinha dinheiro. Ele dizia que não e perguntava: "O que vocês querem mesmo de mim?" Um deles respondeu: "Hoje é o seu dia, o amanhã não será seu." Ao ouvir isso, eu comecei a orar: "Deus, eu não quero ser uma viúva. Por favor, me ajude, Senhor." Eu só consegui orar. O que aconteceu em seguida foi terrível. Os extremistas atacaram o pai e os 2 filhos mais velhos, tentando matá-los como animais. Primeiro, eles começaram com meu pai. Antes de começar, alguns deles o seguravam, pisando nele. E eu o ouvi orar. Não consegui ouvir o que ele estava falando, mas ele estava orando. Então, eles o mataram ali. O próximo seria eu. Eu comecei orando o Pai Nosso, depois o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Salmo 118, não morrerei, mas viverei. Então algo surpreendente aconteceu. A dor que eu presumi que iria sentir enquanto eles me atacavam estava lá. Era uma tortura, perdi sangue. Fiquei inconsciente. O marido de Amina morreu naquela noite. Seus 2 filhos perderam muito sangue, mas chegaram ao hospital a tempo. O relatório dizia que o ferimento era profundo. Veias, traqueia, tudo tinha sido cortado. Somente a artéria que leva sangue do coração para o cérebro tinha ficado intacta. No início, nós tínhamos vergonha das cicatrizes, porque chamavam muita atenção, mas depois entendemos que elas são um testemunho, uma evidência da existência de Deus. Manga e Daniel sobreviveram e se recuperaram. Mas será que estão seguros? Hoje, a Nigéria é um de apenas 2 países que tem pontuação máxima em violência, segundo a Lista Mundial da Perseguição 2021. Ataques de grupos radicais como o Boko Haram são constantes e deixam muitos mortos e feridos. Eles atiraram no motorista do nosso carro. Atiraram nos pneus. O carro parou. Eu só gritava, estava clamando por Jesus. Eu dizia: "Jesus, Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim." 5 anos após a morte do marido, Amina foi sequestrada enquanto ia para um funeral com um grupo de cristãos. Amina se apegou à Bíblia para tentar sobreviver. Para a glória de Deus, eu já tinha conduzido alguns cultos. Então, eu usava a palavra de Deus para pregar naqueles momentos. E é por isso que a Bíblia diz que devemos ensinar a palavra de Deus para as crianças enquanto elas são pequenas, porque se ela crescer, não esquecerá. Após 8 meses de negociação entre o Boko Haram e o governo nigeriano,
as mulheres foram libertadas. Entretanto, elas precisaram de ajuda material para suprir as necessidades. Com o apoio da Portas Abertas, essas sobreviventes obtêm aconselhamento pós-trauma e sustento para receber cura e encontrar motivação para enfrentar tantas perdas. Uma pessoa que passa por esse tipo de trauma tem muita coisa guardada. Medo, isolamento, raiva e tantos outros. Mas depois do treinamento, pela graça de Deus, tudo desapareceu. Hoje, a Mina e os filhos têm orgulho em dizer que Deus os mostrou sua glória através de milagres e do amor dos cristãos ao redor do mundo. Esse incidente afetou minha vida de tantas formas. Com certeza, aumentou minha fé. Paulo, o apóstolo, disse que ele sofreu por Cristo, mas que devemos considerar tudo motivo de alegria. Essa palavra ecoava no meu coração. Tudo é motivo de alegria. Nosso encorajamento é para todo mundo. Deus está aqui. Ele ama você apesar de suas dificuldades, sua condição, quem quer que você seja. A Portas Abertas me ajudou a entender o amor de Deus. Eles cuidam daqueles em sofrimento, aqueles que têm traumas, tribulações, e os ajuda a entender que Deus está com eles através das pessoas. Cristãos perseguidos africanos convivem com a violência de grupos radicais diariamente. Tipo de perseguição é usado para descrever diferentes situações que causam hostilidade contra cristãos. Os tipos de perseguição aos cristãos na Nigéria são opressão islâmica, hostilidade etno-religiosa, paranoia ditatorial, corrupção e crime organizado. Veremos um vídeo a seguir que explica melhor sobre a perseguição na Nigéria. Foi uma coisa terrível. Eu estava indo pegar os meus filhos e então eu vi uma fumaça. Eles colocaram fogo na minha casa e quando eu percebi, tinha queimado tudo. Então eu resolvi fugir de lá. Vieram com armas de todos os tipos e gritavam: matem, matem, matem. Então eu percebi que tinha que fugir para me salvar. Nigéria. População de 140 milhões de habitantes que cresce rapidamente. 14% da população africana vive no país mais populoso do continente. Economicamente, a Nigéria é uma das nações mais ricas da África. Suas reservas de petróleo são imensas, ficando entre as 10 maiores do mundo. Mas de acordo com a ONG Human Rights Watch, algo entre 4 e 8 bilhões de dólares foram totalmente perdidos durante os últimos 8 anos. Com o desvio dessa enorme soma de dinheiro desviado da economia, é o nigeriano médio quem mais sofre. Mais da metade da população nigeriana briga pela sobrevivência com menos de $1 por dia. Os conflitos da Nigéria estão sempre nos noticiários, mas a mensagem está geralmente conectada à economia, petróleo e corrupção. Mas a guerra entre cristãos e muçulmanos é raramente noticiada. Mesmo tendo liberdade religiosa, lá, muitos seguidores de Jesus Cristo têm sofrido muito devido à sua fé. A Nigéria é um país dividido ao longo do paralelo 10. Na porção norte, muçulmanos são a maioria. Na porção sul, os cristãos são maioria. Ao longo da fronteira que divide estes dois grupos, sangue vem sendo derramado repetidamente nos últimos anos. O cristianismo veio da parte sul do país e avançou para o norte. Já o islamismo veio do norte e está indo para o sul. Mas há um ponto onde os dois se colidem. A maioria das lojas pertenciam aos cristãos. Mas o cristianismo chegou aqui e agora
onde o islamismo já estava consolidado e os muçulmanos se sentem incomodados com a presença deles. É claro que a natureza vigorosa das igrejas evangélicas, ao avançar para o norte, alarmou os islâmicos, a ponto deles acharem que deve impedir a expansão do cristianismo para o norte, o que acabam fazendo fisicamente. Estamos enfrentando perseguição dos nossos vizinhos muçulmanos. Eles não gostam de ver o evangelho progredindo e se sentem ansiosos porque nossos negócios prosperam e construímos mais igrejas. Desde 2001, 2.000 cristãos foram mortos, mas cerca de 250 igrejas foram destruídas. E muitos empreendimentos comerciais foram destruídos. São muitos milhões de nairas. Desde o ano 2000, mais 50.000 pessoas perderam suas casas, desalojadas pela violência. Um recente incidente aconteceu em Tudulwada e começou quando um jovem estudante foi acusado de fazer um desenho proibido do profeta Maomé. Setembro de 2007. Alguém foi na escola e desenhou o profeta, e aí disseram que um dos cristãos da escola tinha feito o desenho, e por isso os ataques de 28 de setembro. Não sabemos se podemos confiar nessa informação, mas disseram que esse era o problema, a origem do problema. De repente, o conflito tornou-se mais sério, e então foi arrastado para a cidade. E aí eles se agruparam para atacar as igrejas. Corri para minha igreja, porque eu sou o líder dela. Eu fui pela floresta, para não ter que ir pela estrada. Eu cheguei aos fundos da igreja e vi que ela já estava queimando. Queimaram todas as igrejas. Vi aquilo e entrei em pânico. Eles saquearam tudo o que havia. De fato, levaram tudo o que havia na sede da igreja. Eu só fiz uma pequena oração em meu coração para Deus livrar a igreja da destruição. Quando vi, a cidade toda estava sendo atacada. Eu queria ajudar. E comecei a tirar as pessoas. Dali com a minha moto. Eu levava uma de cada vez e voltava. Fiz isso várias vezes. Então vimos uma multidão de gente vindo, carregando todos os tipos de arma e gritando Alá Okubel, Alá Okubel. Quer dizer, Deus, Alá é grande. Olhando para eles, dava para perceber que queriam sangue. Estavam prontos para matar e destruir. Foi então que percebi que tínhamos que correr dali. E ouvia as pessoas dizerem: este é um daqueles líderes cristãos. E gritavam: matem, matem, matem. Aí começaram a atirar pedras com toda a força em cima de mim. Então, pela graça de Jesus, eu escalei o muro e pulei para o outro lado e corri para salvar a minha vida. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher, seriamente. Eu pedi que eles a deixassem em paz, porque, a princípio, eles estavam pensando que eu fosse muçulmano. Mas um deles me disse que se eu fosse muçulmano, eu deveria confessar sua fé. E eu disse: eu não posso negar minha fé. Foi então que eles começaram a me agredir e bater, com as armas que eles tinham, até eu cair. Aqueles homens nos seguiram pela mata. 5 deles começaram a procurar os cristãos escondidos para matá-los. Aí eles se aproximaram e me viram, então vieram para cima de mim, tentando me esfaquear. Meus filhos choravam: mamãe, mamãe, eles querem matar o meu pai. Naquele momento, eu me levantei e disse: por favor, posso lhes fazer uma pergunta? Vocês conhecem Deus? Um deles respondeu: conhecemos Alá.
E eu disse: se você conhece Deus, então não derrame meu sangue, nem o dos meus filhos neste chão. Eles olharam para mim e disseram que podíamos ir por causa dos meus filhos. Então eu comecei a chorar. Vi a mão de Deus nos livrando. Mas nem todos conseguiram escapar. 90 cristãos foram assassinados naquele dia, deixando para trás suas viúvas, membros da família e amigos. 10 igrejas foram queimadas, 36 casas e 147 lojas pertencentes a cristãos foram totalmente destruídas. 350 famílias foram desalojadas. Quando eu vi de longe que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia ou se os materiais que eu usava há 20 anos. De repente, veio na minha mente o quanto esse acontecimento havia dispersado os membros que Deus me deu para liderar. Antes do ataque, nossa igreja possuía cerca de 110 membros. E depois dele, entre 40 e 44. Mas Deus deu coragem espiritual a seus seguidores naquele dia terrível. E eles se recusaram a fugir. Quando eles souberam que eu não tinha fugido, eles me disseram: assim como pastor, eu não vou fugir. Todas as igrejas que foram destruídas, na verdade, foram reconstruídas ainda maiores que antes. E a participação tem aumentado grandemente. Então você começa a entender que, na verdade, a crise foi o ponto crucial para o crescimento do cristianismo. Foi Deus quem me trouxe. E quando Ele quiser, me levará para si. Ou para outro lugar. E é por isso que eu ainda estou vivo aqui. Os cristãos estavam se fortalecendo, mas ainda tinham muitas necessidades. Eles precisavam da intercessão de pessoas que dessem apoio. Precisavam também de ajuda prática como comida, roupa e moradia. Assim que a Portas Abertas soube da violência, ela foi atordoada para averiguar a situação. Ela supriu as necessidades espirituais, emocionais, necessidades práticas dos pastores e de toda a comunidade cristã. Eles juntaram todos os pastores e distribuíram Bíblias e outros materiais também. Todos nós ficamos muito felizes, entusiasmados com aquela cena. Além disso, a Portas Abertas deu treinamento bíblico fundamental para a equipe das igrejas para continuar expressando o amor e para manter a coragem espiritual ante a perseguição. Quando a Portas Abertas chegou e introduziu o seminário PFAT, permanecendo firme através da tempestade, nós descobrimos que há países onde os cristãos sofrem ainda mais que nós. Descobrimos que muitos cristãos já enfrentaram situações como a que enfrentamos. Isso nos deu força. O treinamento dado nos ajudou. Nos ajudou a saber como enfrentar situações como esta. Ou como reagir melhor. Além de ajudar as pessoas que foram treinadas quanto às questões espirituais, o seminário as encorajou a evangelizar, principalmente aqui no norte. Cremos que a razão da evangelização ainda acontecer é o benefício desse treinamento. Agora, a Portas Abertas iniciou um seminário chamado Compreendendo o Islamismo. Ele está nos ensinando sobre como nós devemos ministrar aos muçulmanos, porque alguns ainda têm medo da conversão. Então, através deste programa, nós estamos ministrando a eles da forma correta, e eles saberão como seguir a Cristo, porque alguns já estão prontos para seguir a Jesus. Hoje, alguns já até se arrependeram e se tornaram cristãos.
A questão de como aquele ataque impactará os muçulmanos está nas mãos dos cristãos e da resposta que derem aos que os feriram. Através do PFAT, a Portas Abertas nos deu um coração cheio de amor pelos nossos inimigos. Por isso, Jesus Cristo disse que devemos orar por nossos perseguidores e que deveríamos alimentá-los quando tivessem fome. Então, nossa atitude perante eles será exatamente essa: de amarmos e orarmos. É de vital importância que cristãos de todo o mundo unam-se a seus irmãos e irmãs nigerianos e orem pelos vizinhos muçulmanos. Ore por todos os que não creem. Peçam que conheçam a luz, pois Jesus Cristo é a luz do mundo. Orem para que se arrependam. Conheçam a verdade. E conhecendo a verdade, ela o fará livre. Nigéria. Em qual posição ela estará na classificação de países num próximo ano? Haverá aumento ou diminuição na perseguição? Não há resposta fácil, mas a grande necessidade que existe neste país é o perdão. E é isso que os cristãos tentam expressar de forma plausível. Eles anseiam viver no amor de Jesus Cristo do mesmo modo como ele viveu há 2000 anos. Ele perdoou as pessoas que o crucificaram. Este é o exemplo que a Nigéria testemunha nos dias de hoje. E é isso que vai abrir milhares ou milhões de corações para a verdade do Evangelho. Obrigado, Rivaldo Ribeiro, pelas informações. Queríamos orar pelo país da Nigéria. Boa noite. Boa noite.